Olá, bom dia! Bom dia para você que está assistindo o canal dos Tarefeiros. E você que está chegando aqui hoje, não se esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal, dar uma navegada por aí, nesse canal que tem um monte de coisa bacana. E vale a pena lembrar que a Casa dos Tarefeiros está funcionando lá na Barão de Penedo 182. E se você quiser nos visitar, é importante que você ligue nos telefones que vão aparecer no vídeo para agendar o melhor dia, o melhor horário e ser orientado direitinho conforme funciona a casa, tá bom? Dados os recados, eu peço licença a você, ao seu mentor, para adentrar na tua casa, convidando a Jesus, ao nosso mestre, de puro amor, que ele possa ir nos auxiliando nesse momento, levando consciências, vibrações e emanações salutares a todas as casas e nos intuindo para que esses momentos sejam de conscientização, momentos salutares de esclarecimento. É nessa certeza que nós vamos dando por aberto o nosso bate-papo dos sábados de manhã, graças a Deus. E hoje, a pergunta que não quer calar. Como anda a sua casa? A sua casa, como que ela anda? Tá limpinha, tá reformada, tá sem goteira? Como que tá a sua casa? Daí você fala assim, nossa, mas eu vim numa palestra espiritual e o cara veio me falar de casa. Mas, de acordo com uma passagem do Emmanuel, lá no livro Vinhas de Luz, ele fala o seguinte, né? Ele começa com uma citação de Pedro, que fala assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Ou seja, o texto é muito bonito, é bem lúdico, bem explicativo. Então, ele faz a comparação de nós como uma casa, né? A sua casa espiritual. E ele fala que cada homem, né, tem essa casa e por esforço dele é necessário a manutenção, a reforma, a modificação para o melhor. E ele fala que vale-se desse símbolo, porque o que acontece? Que existem muitas casas que estão abandonadas, largadas à ruína, sufocadas pelas ervas daninhas, e que quando a casa está suja, quando a casa está abandonada, ela vira, vamos dizer, uma casa mal assombrada. Ou seja, ele fala que vira reduto de seres traiçoeiros, venenosos da sombra, que aparece de quando em quando. Em contrapartida, também tem aquelas casas que tem só a fachada bonitinha. Você já viu uma casa assim? É aquela casa que você olha por fora, assim, ela até parece arrumadinha. Quando você entra, você vai vasculhar lá no interior dela, tá tudo com umidade, tá com goteira, tá com não sei o quê. E o que acontece? Que, na verdade, a grande maioria das pessoas se preocupam em dar uma maquiada na sua casa espiritual. Vamos trazer isso para nós. Em tudo aquilo que acontece na tua vida, você está reformando verdadeiramente a tua reforma íntima, você está mexendo com as estruturas dessas crenças, seja as tuas crenças ou as suas tendências depressivas, as suas manias, a sua gula, as suas tendências de desequilíbrios consumistas, sexuais,
tudo que a gente fala aqui que geram padrões na nossa casa espirituais de deterioração, deterioração. Porque o que acontece? Você entra num circuito negativo muito grande, que vai ser a porta aberta para os seres da sombra, né? O mofo, ele não nasce do nada, ele precisa ali de uma rachadura ou de uma parede mais úmida para ele poder se proliferar, para poder crescer, para poder descascar. Então, mas começa onde? Num mau projeto, numa má construção, numa má ideia de como aquilo foi estruturado. E é isso que muitas vezes a gente precisa fazer. Porque o que acontece? Quando a gente vai encarnar, é um projeto. É um projeto. Quando a gente vai encarnar lá no plano espiritual da luz, lá você vai encontrar com os senhores do karma, você fica todo empolgadinho que você quer vir para a Terra e quer resolver, porque a sua consciência pesa, a sua consciência fica lá no plano espiritual, falando assim, gente, eu fiz muita coisa equivocada. Não vou falar uma bobagem, tá? Muita coisa equivocada. E daí você fala assim, olha, eu quero reencarnar. Então, tanto que você vai lá, perturba, que eles falam assim, olha, vamos reunir todo mundo e vamos elaborar um plano. Então, vem todo mundo, seus amores, seus desafetos, senhores do Carmen, eles fazem um projeto. Um projeto. E daí você encarna, lindo, pleno, maravilhoso. Chega aqui, você tem esse projeto meio no seu ser, no seu corpo espiritual, na sua consciência espiritual. Só que muitas vezes, por a gente não fazer a manutenção ou começar a construir a nossa casa espiritual, né? Que a gente já vem com uma base lá do plano espiritual das outras existências. Mas a gente não cresce, a gente vai fazendo só aquela massinha corrida, aquela tintinha, e não mexe no que precisa. Ou pior, a gente vai se iludindo com a casa dos outros, ou com o que o outro construiu, e vai entrando numa paranoia que a gente esquece de cuidar da nossa casa. É aonde você fica sentado, fazendo, e você vai se envolvendo pelas ilusões do mundo material. Que isso vai gerar o quê? Um grande processo de insatisfação. Por que eu estou falando isso? Porque isso é o que a gente chama de auto-obsessão. Todas essas insatisfações, tudo isso que está acumulado ali na sua casa abandonada, largada às traças, vai gerando o quê? Crenças que com valores morais muito rasos, valores espirituais muito rasos ou sem nenhum valor, que vai te levar a um processo auto-obsessivo, onde você fica, eu não presto, eu não valho nada, ou eu sou assim mesmo, ou eu tenho aquilo, eu quero pegar o do outro, eu não gosto do fulano, eu odeio o ciclano, e aí você vai falar, obsessor. Não. Muitas vezes isso começa de você para com você se auto-obsediando. Principalmente quando, na literatura diz, é muito mais grave quando você já tem o conhecimento, e você tem a sua essência divina, você tem partículas de Deus dentro de você, você veio já com um projeto, mesmo que você não se lembre, o teu espírito está lá guardado, e você cai numa derrocada moral, espiritual, se envolvendo com tudo aquilo. Tudo bem, me envolvi. Isso é muito mais grave quando você tem esse conhecimento, e agora que a gente está falando aqui, você não pode alegar que você não sabe, porque você está tentando contra a divindade que existe dentro de você.
O conhecimento liberta, e liberta mesmo, mas ele traz grande responsabilidade, porque uma coisa é você fazer por ignorância, a outra coisa é você fazer sabendo que não ia dar certo e que não era bom para você. Então, por isso que a gente precisa se conhecer e colocar em prática tudo aquilo que a gente conhece, porque conhecimento sem prática é nada. É nada, é água parada que junta lodo. Nada. Conhecimento precisa ser posto em prática. Bom, falei da casa, falei de tudo. Aí você vai falar assim: ah, mas tem dia que eu tô bem, tem dia que eu não tô bem. Isso é autoobsessão? Tem dia que eu tô eufórico, tem dia que eu tô meio down, porque aconteceu alguma coisa, que eu fiquei triste, não sei o quê, a vida. Isso é autoobsessão? Será? Como que funciona isso, Carlos? Oi, Fabinho. Não tem jeito assim. Nós estamos num estágio onde nós não conseguimos nem a plenitude para cima, mas às vezes a gente consegue na plenitude para baixo, né? Enquanto eu estou naquele estágio de altos e baixos, eu estou dentro de um padrão normal de um mundo de provas e expiações. Então, eu vou ter as minhas fortalezas quando eu lembro da minha parte divina, quando eu lembro de quem eu sou filho, quando eu lembro do meu irmão maior, Jesus, e eu vou ter as minhas quedinhas das paixões mundanas, das ilusões, da inveja, do ciúme, do orgulho, de tudo aquilo que sabe que puxa a gente para baixo, porém é natural do nosso estágio. Agora, quando isso vira autoobsessão? Quando deixa de ter o ciclo curto dessas alternâncias. E quando aquela inveja da pessoa que viajou, da pessoa que teve um emprego melhor, da pessoa que trocou de carro, deixa de ser aquela coisa momentânea que você falou, poxa, eu gostaria, e passa a te dominar como uma ideia fixa. Porque a gente fala muito, não, vem o espírito e aproveita o meu estágio de baixa guarda, né? Dessa questão das energias que a gente baixa com todas essas questões de orgulho e tudo mais, e ele se aproveita e começa a me dar influência, começa a me influenciar, e pode virar fascinação, que a gente já falou, pode virar subjugação, mas isso pode vir no meu próprio comportamento. Se o meu comportamento for repetitivo e aquela inveja, aquela ideia, aquela situação passar a ser constante e me dominar, ela passa a ser uma situação obsessiva. Porque não passou a ser um simples pensamento que depois, dali a pouco, eu orei, eu me lembrei, eu fui ajudar os outros e eu mudei esse estado. Aquele estado se tornou perene por algum tempo. E o pior é que quando ele fica assim, a tendência é que eu me afunde nele, como também quando é uma obsessão vinda do exterior e não provocada pelo nosso comportamento, pelo meu próprio pensamento. Então, essa questão, ela pode, aí não pode se confundir as coisas, e você falar, qualquer invejinha, coisa, eu estou obsediado, né? Eu quero trocar de carro, eu estou obsediado, eu quero... Porque também a gente passa pelo lado do autoflagelo, mas a autoobsessão também passa pelo lado de você achar que é o que você não é. Pelo outro lado também. Eu virei a estrela popstar do mundo, todo mundo, né? Eu sou... A gente às vezes pensa só na depressão, no obsessivo deprimido, mas a gente tem que pensar que esse pensamento de autoobsessão, quando ele se transforma dessa maneira, ele pode ser do outro lado também. Eu me achar muito melhor do que eu sou, eu achar que só a minha opinião me basta, eu achar que minhas coisas são melhores que as dos outros. Ela não precisa ser necessariamente de uma forma negativa de autoflagelo, ela pode ser de exacerbação também, do outro lado. Mas voltando ao cerne da pergunta, é uma questão que ela deve ser sempre preocupada com o tempo que ela tem. E quem está no controle?
né? Aquele pensamento virou uma ideia fixa, é algo que não sai da minha cabeça, que eu durmo e levanto com ela, que a todo momento ela está me perturbando, aí é um processo provavelmente de autoobsessão. E não só aquela frustraçãozinha da inveja, aquela invejinha que a gente brinca, a inveja branca, né? Que não existe, né? Mas só aquele comentáriozinho, porque ele tem, eu não mereço, tal. Esse a gente não pode confundir, né? Daquele fricote de querer as coisas dos outros. Mas isso de um comportamento repetitivo pode sim virar uma autoobsessão e precisa dos mesmos caminhos que a gente já falou, de se livrar dos outros espíritos te obsediando. Como eu me livro dessa autoobsessão? Revendo meus padrões também. Ele requer os mesmos cuidados. E, às vezes, ela é pior. Porque a do outro, lembra que a gente falou, basta você mudar teu padrão, você muda. Só que quando é com você mesmo, é meio que você está preso nesses pensamentos. Ele é mais difícil de você sair, né? Ela é mais perigosa, porque o outro, a gente brinca até, né? Às vezes nas palestras a gente fala, poxa, eu quero te obsediar, mas o obsessor, né? Mas você nem deixa, porque você faz o teu autotrabalho. E às vezes ele se cansa de você, mas você nunca se cansa de você. Então pode ser um problema mais sério quando ela é de fato uma autoobsessão. Mas, de novo, respondendo, pode ser e pode não ser, vai depender dessa avaliação e de se essa ideia, esse sentimento, está te dominando ou não. Né? Como está essa situação? Se você consegue de verdade se livrar dela ou não. Essa é a questão. É aquela coisa, nem sempre o certo é fácil. Existe trabalho. A nossa encarnação é um projeto, é um planejamento, inclusive para a próxima encarnação, viu, lindo? Você não vai sair daqui anjo de luz, tá? Tem muito trabalho a ser feito. Só o que acontece? Nós precisamos crescer para que a gente não entre em processos de estagnação obsessivo, criando na nossa casa espiritual, ou seja, no nosso espírito, esse padrão auto-obsessivo que vai virar o quê? Vai virar miasma no teu campo áurico, vai virar sujeiras, vírus espirituais, intoxicando todo o teu campo astral, espiritual, os seus centros de força, que vai virar doença, que pode virar uma depressão, sim, que pode virar desequilíbrios emocionais, físicos de diversas ordens, porque a gente sabe que toda doença começa no espírito. Um espírito doente, um espírito iludido, um espírito auto-obsessivo, auto-obsediado, ele está em processo de doença, processo de ilusão, processo de fascínio, processo de materialismo, processos de incredulidade, tudo isso que vai desequilibrando e levando nós a ficarmos doentes. Então, por isso, é muito sério, é muito sério. E fazer o certo exige trabalho. E uma reforma íntima bem feita, que é o que o Maurício vai explicar agora, não é só você parecer bonzinho. Uma reforma íntima, uma reforma da sua casa espiritual é conforme a reforma da casa, conforme o Emmanuel fala no livro. Às vezes você começa querendo só dar uma descascadinha, sabe quando você vai lá limpar a sua casa e fala assim, não vai fazer sujeira que só vou dar uma descascadinha, quando você percebe que tem umidade, tem cano furado, o cano passa ali pela estrutura, é uma parede estrutural, tem que mexer na estrutura, tem que mexer lá no começo, onde você tomou aquilo que te faz mal hoje como verdade. E é isso que o Maurício vai falar. Maurício, como que essa reforma aí? Dá jeito, é só passar uma tintinha assim, pôr um botoxinho, falar que eu sou bonitinho, da família, dá jeito isso? Ou precisa de algo mais? Precisa de algo muito mais do que isso, né? E você vê, fazendo esse paralelo da reforma da casa, quantas vezes nós, tendo aí exemplos, a casa está lá, está aqui arrumadinha, está lá tranquilinha, ela falou, vou dar uma mexida, vou dar uma pintada naquela parede na sala.
vai ter um negocinho meio manchadinho ali, eu vou dar uma pintadinha ali. Isso é o que você falou, Fabinho. Vai lá, raspa, tá, começa, a mancha não está saindo. Aí você vai perceber que está tendo um vazamento de outro cômodo. Aí você fala, não acredito. Aí você tem que raspar, vai quebrar lá em cima para saber onde que é o vazamento de qual cômodo que está vazando. Vai verificar, que você falou, o cano está quebrado, ou está furado. E aí, na hora que você perceber, você está mexendo na casa inteira. E aí você tem que mexer na estrutura, mexer no telhado, de repente mexer nos azulejos, no azulejo antigo, não no revestimento é mais novinho, né? No revestimento, de repente tem que mexer toda a parte elétrica, a fiação começou a estourar, começou a cair disjuntor para lá e para cá. Aí, na hora que você viu, você mexeu na casa inteira. Só que aí nós estamos falando de coisas materiais, da casa, de repente, que você mora, ou da casa de algum vizinho, ou de algum parente que você presenciou toda essa reforma. Agora, e a sua casa física, a sua casa espiritual? Como é que você trabalha tudo isso? Porque nós estamos aqui encarnados. Se nós estamos encarnados, nós temos que tratar dessa nossa casa, que é esse corpo físico que serve de casa, de moradia do nosso espírito. E não basta só cuidar do corpo físico, porque esse corpo físico ele vai se depreciar com o tempo e um dia o corpo físico vai morrer e você vai continuar como espírito. Ora, então você tem que cuidar dos dois? Sim, você tem que cuidar dos dois. Ah, é fácil cuidar dos dois? Não, não é fácil cuidar dos dois. Como vocês falaram, exige esforço. Você já tem um planejamento como espírito, lá no plano espiritual, na erraticidade, você já tem lá um planejamento. E além desse ter esse planejamento, você vai ter lá seus mentores, seus anjos da guarda, seus protetores, cada um dá o nome que quiser, mas vai ter sempre alguém te orientando, te intuindo, né? Te conduzindo de uma certa forma, mas olha lá, conduzindo assim, te dando orientação, te dando dica, mas ele não vai por você. Você que tem que fazer, você que tem que acontecer, você que tem que se mover. Ele até te intui, ó, vai pelo caminho da direita, ó, não precisa ficar com raiva daquela pessoa, não, ele te xingou, falou, não precisa revidar, espera, tenha calma, depois você conversa com a pessoa, vai devagar, vai com calma. Ou seja, você está trabalhando o seu ser, está trabalhando as suas ações, as suas atitudes, para que você cresça, para que você evolua, para que você aprenda a lição, ou para que você consiga fazer com que o seu planejamento seja realizado. Então, numa das palestras, que foi a doutora Patrícia, que ela deixa as palestras dela de quinta-feira aí para nós, ela colocou, né, com relação à vida, a nossa reencarnação, ela colocou lá 3 preceitos importantes. Você pode encarar a sua reencarnação como uma escola, como um hospital ou como uma prisão. O que você quer encarar? Qual dos 3? Entendemos que a escola é sempre a melhor, né? Porque a escola você vai lá, você aprende, você fica triste, você fica alegre, você tem os professores, você tem quem te orienta. Com o passar do tempo, você aprendeu alguma coisa, você também passa a ser exemplo, a ser seguido, você passa também a compartilhar seu conhecimento. Como que você quer encarar a sua vida? E para encarar essa vida de uma forma bacana, legal, tem sempre esse esforço. Então, quando nós falamos, você pode encarar como uma prisão, como um hospital ou como uma escola, em que sentido? Em todo momento você vai ter que ter um esforço. Dependendo do esforço, você encara como uma escola. Você fala, pô, na escola eu tenho que me esforçar, eu tenho que estudar, eu tenho que frequentar as aulas, eu tenho que seguir algumas regras, que são as leis, né, de Deus, eu tenho que seguir algumas regras, eu tenho que seguir algumas coisas para que a coisa flua de forma boa e positiva. Ou a pessoa fala, não, pô, tá reencarnado aqui, é uma sofridão sem fim, aí fica reclamando, isso daqui é uma, né, não sai disso, você pode encarar como uma prisão. Ou, de repente, você encara essa sua reencarnação como um hospital. Pô, vem aqui, eu estou aqui só me lamentando, mas eu tenho que me curar. E tem gente que vem para se curar, se cuida no hospital, se trata, aprende e se cura e segue adiante. Então, como que você está encarando essa sua vida? Como você está encarando essa reforma, essa sua casa física e essa sua casa espiritual? Então, quando nós falamos aqui dessa auto-obsessão, é nesse sentido, você tem que estar sempre vigilante, tem que estar sempre muito atento a essa reforma íntima. E a essa reforma íntima, ela é constante. A reforma íntima, não, eu vou fazer a reforma e acabou.
Aí que o Fabinho colocou, você fez a reforma da sua casa, mas você tem que conservar a sua casa, você tem que manter a sua casa. Então, de repente, você tem lá um portão de madeira, aí você põe lá um verniz. Aí, sol e chuva, sol e chuva, sol e chuva, você vai ter que fazer o quê? Fazer manutenção desse portão. Vai ter que colocar um novo verniz, pelo menos uma vez por ano, uma vez cada 2 anos. Ah, não, mas eu quero colocar um verniz bacana, um verniz marítimo. Então, custa mais caro, tem um esforço de querer comprar esse verniz marítimo. Aí, em vez de eu pintar uma vez, 2 vezes por ano, eu vou pintar a cada 3, 4 anos, porque é um verniz marítimo. Então, o que nós estamos colocando aqui para vocês? Por que nós colocamos esses exemplos que são do nosso dia a dia para essa nossa palestra aqui, que nós estamos colocando aqui como autoobsessão? Porque é essa autoobsessão que o Carlos colocou. Ah, de repente você olhar uma pessoa e você admirar aquela pessoa, pô, aquela pessoa é um modelo, aquela pessoa é uma pessoa bacana, pô, a pessoa se deu bem na vida, pô, é um bom exemplo a ser seguido. O que ele faz para estar bem? Pô, de repente eu vou seguir aquele modelo. O que eu tenho que fazer para me esforçar? Porque muitas vezes, eu também já até colocou, às vezes as pessoas olham o sucesso do outro. Eu não estou falando aqui só de sucesso de dinheiro, tá, gente? É que isso é o que as pessoas mais falam. Mas a pessoa é feliz, tem um casamento legal, a pessoa é feliz no trabalho, a pessoa é bem-sucedida financeiramente, mas para tudo aquilo teve o quê? Um esforço, teve o quê? Um empenho. Ah, com a sua esposa, você ama a sua esposa, você tem paciência, você não quer só colocar a sua vontade, você escuta ela, você valoriza ela, você conquista ela todos os dias, aí você tem um casamento bacana. Agora, por outro lado, se você quer só impor sua vontade, não quer nem saber, fica só na zoada com os amigos, sai do serviço e não está nem aí para chegar cedo em casa, aí você quer ter o quê? Quer ter uma esposa dedicada? Ah, aí não tem jeito, né? Ah, ou senão, você é uma pessoa desleixada, come carne todo dia, não que carne não é bom para chuva, mas come picanha todo dia, feijoada dia sim, dia não tem uma atividade física, não se esforça. Por quê? Gente, você se vigiar na alimentação é um esforço. Você fazer atividade física é um esforço para ter uma saúde bacana. Não estou nem falando de você ser um cara fortão, mas se tem uma saúde legal, quando você fizer seus exames todo ano, cada 2 anos, os exames estão todos bacanas. Há um esforço, há uma dedicação para isso. Aí você olha o outro que faz, que é regradinho, faz tudo isso daí, não é proibido comer nada, mas come com equilíbrio. Aqui nós falamos, não pode ter os exageros. O Carlão até colocou, é o equilíbrio, nem muito para cima, nem muito para baixo, e sim esse equilíbrio. E quando há esse equilíbrio, o que acontece? Você está bem, mas para ter esse equilíbrio, você teve lá o seu esforço. Né? A pessoa lá era bem, a pessoa que é uma pessoa dedicada no trabalho, uma pessoa que está bem sucedida no trabalho. Aí você olha, pô, o cara é isso, é aquilo. Não, mas o que o cara fez para estar lá? O cara, de repente, ralou, estudou, engoliu um monte de sapo, teve paciência, teve discernimento, que às vezes as pessoas não têm paciência, as pessoas não têm tolerância. Às vezes, o patrão, o chefe, ou o supervisor, o gestor, pode dar o nome que quiser, pede alguma coisa, o cara só fica pedindo as coisas para mim, o cara é um chato, não estou nem aí com ele, vou responder mesmo, não vou fazer direito, aí depois reclama do outro que se deu bem. Mas, cara, você não teve nenhum pinguinho de tolerância, não teve nenhum pinguinho de paciência, e é isso que nós estamos colocando aqui. Então, quando nós falamos dessa reforma íntima, envolve tudo isso, e para você manter tudo isso, há um esforço. Agora, tudo que nós falamos aqui da autoobsessão significa toda a nossa vida, né? Tudo que nós temos e tudo que nós somos são resultados de nossas ações. É triste, pode-se falar assim que é triste quando a gente entende isso e sabe dessa consciência, principalmente quando tem situações complicadas, difíceis, que nós enfrentamos, e aí nós pensamos, poxa vida, isso poderia ser diferente se eu tivesse tomado uma ação diferente, se eu tivesse feito algo diferente. Mas a vida é um aprendizado de acertos e de erros, é assim que funciona. Então, muitas vezes não fica se crucificando, se martirizando, porque errou. Aí o que o Fabinho colocou e o Carlos também colocou. O que você está fazendo para modificar esse cenário? Aí é o que a gente fala, né? A auto-obsessão, você fica se martirizando e vai afundando no buraco, afundando, e aí entra no buraco sem fundo e não sai dele. Agora, você fala, pô, fiz a nhaca, fiz aquilo que não devia ter feito. O que eu preciso fazer para poder sair disso? O que eu preciso fazer para que a coisa melhore? Então, nós procuramos fazer de uma forma bacana, de uma forma legal, e aí tratar bem as pessoas, trabalhar toda a nossa, vamos chamar assim,
trabalhar todo o bem maior que nós temos dentro de nós, aquilo que nós conhecemos como bem, ser tolerantes, ser razoáveis, ser pacíficos, ser pacientes, né? Ser bondosos na medida do possível, fazer o nosso melhor sempre. Quando nós fazemos isso, pode ter certeza, a vida se torna muito melhor, mas tem que haver esse equilíbrio, tem que haver essa consciência de que nós somos os resultados das nossas ações. E quando nós temos essa consciência, podem ter certeza que a vida muda da água para o vinho. Muitas vezes dá tempo para essa reencarnação, às vezes não. Mas o que o Fabinho colocou, às vezes nós preparamos todo o alicerce para outra. Por que não, né? Porque às vezes não dá tempo nessa nossa vida de 70, 80, 90, 100 anos, seja lá o que for. Mas já deixamos preparado para outra, porque a reencarnação ela é constante, né? E aí, lembre-se sempre, a encarnação jamais é vamos chamar assim, jamais é uma prisão. Eu entendo como uma escola. E escola a gente sempre aprende, e a gente está aprendendo todo momento, a gente está evoluindo todo momento. Acho que é um pouquinho disso, né, Fábio? É isso aí. Olha, então, segredo, tá? Reveja, reforme, mude, cresça, seja feliz, ame a Deus, o teu próximo e vive em paz, tá bom? Logo depois tem a prece. Fica com Deus. Tchau, tchau. Então feche os teus olhos e nessa prece que você possa simplesmente dizer: Senhor, eu me rendo a Ti e ao Teu amor, e quero escrever uma nova história, um novo começar. Me auxilia para que os meus olhos vejam e eu tenha bom ânimo de rever as estruturas do meu ser, limpar a minha casa espiritual, retirar as mazelas do passado, limpar a poeira e o mofo preso aos meus pensamentos que adoecem o meu ver e o meu pensar. Retira as eras e as ervas daninhas das mágoas, do ódio, do rancor e do melindre que tantas vezes aprisionam e sufocam o meu coração. Liberta para que ele pulse amando livre e verdadeiramente, quitando as possíveis penhoras e dívidas do passado por meio do amor e do perdão. Que eu possa ter sempre como modelo e guia a Jesus e todo o seu amor, tendo a casa espiritual com estruturas inabaláveis de fé, de valores no bem, sentimentos de amor para comigo e para com meu próximo, hoje e sempre, graças a Deus.